vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Moisés. Moisés, como eu já falei aqui em outro vídeo no canal, foi tipo um cara muito importante do Antigo Testamento, sabe? Ele era tipo muito amigo de Deus. Ele fez várias coisas muito importantes. Só que antes dele se tornar essa pessoa assim muito importante, ele tem uma história. E é a história que eu quero contar pra vocês. É o seguinte, na época de Moisés, era meio que como se tivesse um povo malvado que escravizava outro povo. Esse povo malvado eram os egípcios e eles escravizavam os hebreus, que era o povo depois de onde Jesus ia nascer. E assim, o faraó, que era tipo um rei lá dos egípcios, ficou sabendo que ia ter um dia ficou sabendo que um dia ia nascer um cara que ia ser, tipo, muito importante no meio dos hebreus e que ia ser um rei. Provavelmente esse cara era Jesus, não era Moisés. E aí, o que ele fez? Ele fez um decreto e falou que era para todo recém-nascido morrer. Então, se tinha todo recém-nascido dos hebreus e fosse menino, devia ser, tipo, decapitado. E aí, a mãe de Moisés, tipo, muito esperta, o que ela fez? Ela pegou Moisés, né, enrolou ele num pano lá e tal, botou ele numa cestinha e botou ele no rio. Quando Moisés foi deixado no rio, né, nenenzinho, né, porque assim ninguém ia saber se aquele menino era hebreu ou se ele era egípcio, não dava pra saber. E ele foi velejando pelo rio. Até que ele chegou numa outra parte do rio, que quem encontrou ele foi a filha do faraó. E a filha do faraó, por sorte, ou melhor, por Deus, não podia ter filhos. E ela queria muito ter um filho. E ela achou aquele menininho. Então, olha só, uniu o útil ao agradável. O que ela fez? Ela pegou aquele menininho, Moisés, pra cuidar. Então Moisés, ele cresceu junto com a parte rica, sabe? Da família do faraó, junto com os egípcios. Ele achava que ele era egípcio, né? Ele vivia lá, ele não sabia de onde ele vinha. Até que um dia, depois que ele já estava grande, né? E o povo hebreu, gente, sendo muito escravizado, sofrendo muito. E Deus sempre com a promessa de que ia mandar libertá-los, sabe? De que ia mandar alguém para libertar eles das garras da mão do faraó, que tava escravizando eles e tal. Beleza. Um dia, Moisés, ele tava caminhando, assim, num lugar mais distante. E aí ele viu, tipo, uma planta, a gente chama de sarça. Tipo, uma planta pegando fogo. Só que assim, quando uma coisa tá pegando fogo, qual é a coisa natural, né? Tipo, você pega um papel e vai queimar o papel, você vai ver. O papel vai começar a ficar preto, e aí, tipo, uma folha branca. E aí ele vai ficando preto, porque quando você vai ver, só tem cinza ali, certo? Tipo assim, o papel, ele se consumiu, ele queimou com fogo. E folha de árvore é a mesma coisa, né? Tipo, a tendência era se consumir. Só que Moisés ficou vendo e ele via que aquela sarça não se consumia. Ela pegava fogo, um tampão pegando fogo e continuava intacta. E aí ele, olhando aquilo, né, ele ficou, gente, mas o que é isso? E aí ele chegou lá pra saber. E aí ele escutou uma voz que mandou ele tirar as sandálias. Falou assim: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Então Moisés tirou a sandália. Ali era Deus falando com Moisés. E aí Deus falou para Moisés, contou a história, falou que ele ia libertar o povo dele das garras do faraó. Aí você imagina, o faraó deve ter ficado... Moisés deve ter ficado como? Tipo, gente, como assim, né? Tipo, ele acabou de descobrir que ele não era egípcio, que ele era hebreu e que ele ia ainda libertar o povo hebreu das garras do faraó. Tipo, gente, como assim? Beleza. E aí Moisés perguntou, mas a mando de quem? Quem? Conversando com a sarça aqui, mano, quem não? E Deus responde pra ele: eu
sou. Ele só responde isso. Eu sou. Ele não diz. Ele é, né? Tipo assim, ele é o verbo. Ele era o verbo, eu sou. E Moisés, tudo bem. Aí, beleza. Aí Moisés foi lá falar com o faraó para libertar o povo hebreu. E o faraó libertou o povo hebreu, gente? O que vocês acham? Não, né? Tipo, óbvio que não. Ele não libertou. Beleza. Aí, Moisés voltou lá pra Tarsa. Então Deus falou pro faraó assim, olha só. Deus falou pra Moisés assim, você vai lá no faraó e fala pra ele que eu vou mandar uma praga. Foi a primeira praga do Egito. Se ele não libertar. O faraó foi lá. E o faraó libertou? Não libertou o povo. Então Deus mandou a primeira praga pro Egito. Deus mandou 7 pragas pro Egito. Entre elas teve tempestade de gafanhoto, teve o mar que virou sangue, né? Tipo assim, eles estavam lá pescando e aí tudo virou sangue. O mar inteiro virou sangue, foi tudo vermelho. Enfim, 7 pragas. O faraó libertou? Até a 6ª ele libertou? Não libertou. A 7ª era uma coisa assim, um pouco mais punk. Deus falou o seguinte, olha só. O faraó, ele tinha um filho, o único filho dele, um jovenzinho, que ele amava muito aquele menino. E aí Deus falou assim, olha só, Moisés, você fala com o povo hebreu, que à noite eu vou passar e vou matar o primogênito. Pra quem não sabe o que é primogênito, tá, gente? Primogênito é como se fosse o primeiro filho de uma casa. Tipo, eu sou a filha mais velha aqui da minha casa. Então eu sou a primogênita. Deus falou que ia passar e ia matar o primogênito de cada uma das casas. Só que, pra isso não acontecer, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar tipo um cordeiro, né? Gordo, de 1 ano, matar. Eles iam pegar, iam comer aquele cordeiro, iam cear aquele cordeiro, depois iam matar e iam passar o sangue do cordeiro na porta da casa. A casa que tivesse aquele sangue marcado, Deus não ia passar e não ia matar o primogênito. Beleza, dito e feito, o povo hebreu todo juntou e era só para eles comerem só ervas amargas naquele dia, não era para eles comerem comida gostosa e tal. Beleza. Passou a noite, veio a noite, Deus passou e matou o primogênito de cada casa, inclusive o filho do faraó. Depois disso, gente, o faraó, ele deu o braço a torcer. Ele falou, bom, vou libertar esse povo hebreu. Ele libertou o povo, né? Tipo, o pessoal ficou muito contente e tal, e eles foram libertos, não estavam mais escravizados, libertou. E aí eles pegaram um caminho para uma terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Eles iam ter uma terra só deles. Eles pegaram um caminho. Só que, no meio do caminho, o faraó mudou de ideia. E falou assim, não, eu libertei eles, mas mudou de ideia. Mandou lá os soldados tudo ir atrás dele para poder voltar e escravizar o povo de novo. E aí, eles foram fugindo, né, do faraó. Só que chegou num momento que eles não tinham mais pra onde fugir, gente. Era um mar, sabe? Não tinha pra onde fugir. E aí Deus falou pra Moisés assim, Moisés, estende o cajado, que eu vou abrir o mar. Aí Moisés fez isso, estendeu o cajado. E o mar se abriu. Tipo assim, na Bíblia fala que eles passaram a pé enxuto, quer dizer, tipo assim, pé seco, sabe? Tipo, eles passaram no meio do mar e nem molharam os pés. O mar se abriu e o povo passou. E aí, quando o povo lá do faraó, os soldados do faraó, viram que eles estavam passando no meio do mar, eles, entraram também, né? Vamos atrás deles em qualquer lugar, vamos atrás do mar. E aí, conforme o povo do faraó ia passando, o mar ia se fechando, então eles morriam afogados. Com isso, eles chegaram lá na Terra Prometida. Essa foi a história de Moisés. Então, tipo, Moisés, ele liderou todo esse acontecimento, sabe? E aí, a gente fala que essa é a Páscoa dos judeus, sabe? O povo hebreu, na verdade, é o povo judeu. A gente fala que é a Páscoa dos judeus. Quando Moisés liberta o povo
e leva eles pra Terra Prometida. Tá bom, gente? Esse vídeo ficou meio grande, mas enfim, só contando a história. Então, beijo pra vocês.